programa de hoje vai abordar um assunto que está em alta em todo mundo e até mesmo no meio jurídico, que é a constelação sistêmica familiar. E para falar para nós um pouco da constelação, nós estamos trazendo a Deise, terapeuta holística, para nos explanar sobre a constelação familiar. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Constelação sistêmica ou familiar. A constelação é uma terapia complementar que trata o ser individual e, consequentemente, os sistemas onde ele está inserido. Ela atua nas questões físicas, mentais e espirituais a partir da dinâmica oculta, né, que existe dentro dos sistemas. Ela foi sistematizada pelo alemão Bert Hellinger, né, que não podemos deixar de falar dele, né, Mara? Com certeza Ele é quem sistematizou a constelação nos anos 80. Até a sistematização da constelação, Bert viajou por várias partes do mundo, né, tratando famílias e organizações também. Né, dentro de organizações, ele fez estudos. E ele era teólogo, terapeuta familiar, né? E a partir desse estudo, ele encontrou as 3 leis que são ocultas dentro dos sistemas. E a elas ele determinou as ordens do amor. Essas 3 leis são a lei do pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencer a um sistema. Alguma coisa. Né? A gente não para analisar dessa forma, sim, né, Mara? Mas é assim que funciona, né? E, então, o pertencimento. A gente tem necessidade de pertencer, por exemplo, a uma família. Né? Quando essa família é desestruturada, causa o desequilíbrio dessa lei. Né? Mesmo que seja lá entre os nossos avós e bisavós, nós vamos trazendo essa situação, essa dinâmica dentro da nossa família. Né? Bom, a lei da hierarquia. A lei da hierarquia consiste onde cada um tem o seu lugar dentro do sistema, da empresa ou da família. Né? Por exemplo, onde o pai mora com os filhos, né? Ou com a filha, né? Consiste como é que eu posso dizer, do filho tomar o lugar do pai, da mãe, no caso, né? O pai da mãe. A mãe vai se sentir rejeitada ou de lado, ou coisa assim, desse situação, né? Aí já causa o desequilíbrio. Até porque hoje, nos dias de hoje, nós vivemos muito disso na questão dos filhos aí com 35, 40 sim, anos, dentro da casa dos pais, que já foi até um assunto abordado dentro dos programas sobre isso. Tomam posse daquilo que, na verdade, não construíram. Quem construiu foi os pais. É claro, né, Mara, que são situações e situações. Sim. Existem muitos filhos maravilhosos, que muito pelo contrário, né? Tratam pais e mães como os reis e rainhas. Isso pode estar vindo também de lá dos nossos antepassados, atingindo a família atual. A lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é onde eu preciso doar e receber. Né? Eu estou casada, né? Eu tenho um esposo e me entrego totalmente a ele. Porém, não recebo. Não tem a reciprocidade. Exatamente. E essas questões familiares, elas são bastante complexas hoje em dia. Né? Quando a gente faz um trabalho de terapia familiar, engloba aí tanto os antepassados lá, bisavós, tataravós, avós, porque muitas vezes
as pessoas estão repetindo ciclos, né? Mas nós falaremos sobre isso no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Promoção Afubra 65 anos. A cada R$400 em compras, você ganha um cupom para concorrer uma Amarok e um T-Cross 0 km. Afubra 65 anos com você. Associativismo e cooperativismo. Todos os sábados às 13 horas e na quarta-feira às 20 horas. Apoio: Nórdica Veículos, concessionária Volvo e Marmeleiro. Espectro, energia solar. Afubra, sempre com você. E Uninter, Polo de Francisco Beltrão. TV Beltrão, a imagem do Sudoeste. Voltando ao nosso assunto, continuando na questão familiar, muitas vezes existem pessoas que buscam a constelação familiar querendo simplesmente constelar o financeiro. Você, como terapeuta familiar, como terapeuta de constelação familiar, você acha que isso é uma coisa natural? Ou nesta parte ele está pulando algo que deveria ser trabalhado, que é matriarca e patriarca? Não, certamente está sendo pulado faz uma parte, né, Mara? Porque aqui no Instituto nós trabalhamos assim. A constelação, ela é separada por familiar, a mãe, né? O lado feminino da família, após o lado masculino da família, isso englobando o quê? Situações atuais, passadas e antepassados. Né? Temos também daí dos relacionamentos, que aí o esposo, namorada, ex, né, atuais, né? E o financeiro. Se nós partirmos lá para o lado financeiro, fazendo um atalho, com certeza vai ter que retroceder para ver aonde foi, o que causou aquela situação no lado financeiro. Até porque nós temos, assim, algumas experiências, né? Muitas. De pessoas que constelaram diretamente parte financeira. Porque hoje o que acontece? Todo mundo quer constelar a parte financeira. Todo mundo quer saber se vai ter dinheiro. Então, na minha concepção, o dinheiro é consequência daquilo que você cria, daquilo que você planta. Então, nós temos sim que nos preocupar com a nossa vida financeira. Mas nós temos que entender que primeiro nós temos que cuidar o eu, né? O interno. Então, nós já tivemos aqui pessoas que constelaram o financeiro somente, e que esse financeiro veio à bancarrota. Exatamente. Né? Por pular uma etapas, hierarquia. né? Uhum. Né? Porque é ali que nós vamos conseguir entender por que este ser repete ciclo. Isso. Partindo dali da mãe, do pai, né? Tá repetindo um ciclo familiar patriarca, né? Aí a gente consegue... Ou matriarca, por questão de crenças limitantes. Crenças limitantes. Né? Porque os antigos, muitas vezes, as pessoas mais antigas, que nós também não somos novinhas, né? Mas as pessoas mais antigas, elas tinham o costume de guardar dinheiro para ficar doente. Né? Vou guardar dinheiro para a velhice, para quando eu estiver doente. Quando eu precisar. Ou muitas vezes eu não posso comprar isso, eu tenho que guardar. Para você ter dinheiro, você tem que sofrer muito. E isso
vai ficar impregnado. Fica impregnado nos registros acásticos, né, que nós falamos, né? E na parte da hierarquia também. Né? Então, tudo isso vai fazer uma revolução, e como nós conhecemos também aqui, falando dentro da palavra, né? Sim. Que você herda, né? E que isso vai ficar até a terceira, a sétima geração. Sim. Então, hoje nós estamos vivendo realmente tudo aquilo que veio dos nossos antepassados. Certamente. Mara, assim, na dinâmica, podemos falar da dinâmica, né? Na dinâmica das constelações do Bert Hellinger, então, consiste em o terapeuta, que é o facilitador, né? A pessoa o constelado, a gente chama, né? O constelado, e representantes, né? O constelado, entre um grupo de pessoas, ele escolhe uma pessoa para ser o pai, uma pessoa, dependendo da sistemática que o facilitador, né, consegue conversar, né, com o constelado, fazer a anamnese, né, e dali ele já vai retirando mais ou menos onde está o problema dentro do sistema e qual o sistema que está afetando diretamente o constelado. Então ali ele vai escolher dentro daquele grupo as pessoas que possam representar, né, a situação, e ali as pessoas vão entrando telepaticamente, né, vão entrando dentro da situação e falando, né, verbalizando, mostrando, até mesmo por gestos ou olhares, para o constelado qual o sentimento interior dele, né, passando para o constelado para que o constelado consiga entender por que aquela pessoa falou aquela palavra que me tocou tanto, que me magoou tanto, né? E assim por diante. Mas aqui no Instituto, né, nós trabalhamos com uma terapeuta facilitadora e outra terapeuta representante, né? Que no caso sou eu. E aí, ali nós constelamos, como eu havia falado, lado matriarca, mãe, pai, relacionamentos e financeiro. E filhos fica ali nos relacionamentos, né? E a parte financeira, ou a empresa, qual o problema que eu tenho dentro da minha empresa? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo entender? Sim, por que isso não caminha? Isso, não vai para frente, né? Eu tenho todas as ferramentas para que eu vá bem dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa, mas alguma coisa acontece que eu mesma me saboto. Porque, na verdade, nós vamos nos sabotar pela consequência daquilo que vem da hierarquia. Isso. Então, nós precisamos orientar essas pessoas. Então, se a pessoa tem um problema, procure terapia. Aqui no Instituto nós temos a constelação familiar com a Deise, nós temos várias outras terapias e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público. Então, eu posso deixar aqui um chamado para que as pessoas se interiorizem, pensem com amor no próximo. Né? Pais, mães são muito importantes nas nossas vidas, estejam eles encarnados ou desencarnados. E que consigamos transmitir nesse momento difícil que a gente está passando, mais amor, sem julgamentos. É complicado? É complicado. Às vezes é bem difícil. Mas nós viemos ao mundo certamente para fazer diferença. Muito obrigada, Obrigada, Deise. Mara. Agradeço a sua colaboração e desejo a todos um ótimo final de semana. Namastê. Namastê.